Tô na área, hein? Repórter Davi Azevedo do canal Família da Nação, aqui hoje, dando as caras, né? Depois de muito tempo, aí tem um tempinho que eu não apareço em live, mas hoje eu vim trazer um giro de notícias para vocês, né? Começando até com algumas notícias de pré-jogo, do jogo de amanhã, o jogo mais importante da temporada, né? Jogo de ida pela Libertadores de 2025, onde a gente encara o Estudiantes. Então a gente vai trazer algumas outras notícias, né? Renovação do Felipe Luiz e muito mais. Eu separei algumas, então vamos começar, né? Mas antes, você que está chegando agora no canal, não pode se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma live. A gente tem conteúdo aqui quase todo dia, semanalmente, vamos dizer assim, né? E dá o like nesse vídeo desde já, compartilhar com a pessoa próxima que também, ó, é Mengão igual eu. Então vamos lá. A primeira notícia que eu separei aqui do jogo de amanhã, tá? Ingressos esgotados, mais de 69 mil pessoas presentes amanhã no Maracanã, um jogo de quinta-feira, 9h30 pela Libertadores, um jogo importantíssimo, onde precisamos do apoio da nação rubro-negra. O Flamengo amanhã entra em campo às 9h30, como eu disse aqui, então é importante ter a nação jogando, né, o seu 12º jogador. O Flamengo, ele não enfrenta o Estudiante há 33 anos, né? Há mais de 33 anos, onde também, pela última vez que jogou, foi para uma competição também da Libertadores extinta, né? Foi marcada por confusão em 1992 e venceu o time num placar magro de 1-0 com um gol de pênalti do Gaúcho, não o Renato Gaúcho, mas sim daquele Gaúcho, camisa 9, centroavante nato. O Flamengo vinha numa boa sequência após um pentacampeonato brasileiro, uma noite que ficou marcada até por uma grande confusão, o Maracanã estava interditado e o Flamengo conseguiu levar a melhor. Já que a gente está lembrando do passado, a gente vai lembrar as últimas vezes que o Flamengo enfrentou Estudiantes, não foram muitas, mas tem algo bom nisso tudo. O Flamengo leva a melhor no confronto contra o time argentino nesse retrospecto. O Flamengo volta a encarar os Estudiantes amanhã e o histórico de jogos são Estudiantes pela primeira vez, 1-1, e Flamengo pela Supercopa Libertadores em 1988. Flamengo 3-0 no Estudiantes, Supercopa Libertadores, jogo de volta, né? Em 1988 também. Aí partimos para 1991, onde o Flamengo empatou em 1-1 em 1991, como eu disse, né? E o jogo de volta em La Plata, Estudiantes e Flamengo. O Flamengo venceu por 2-0 na casa dos argentinos, hein? Imagina o placar de amanhã, 1-1, tenso no Maracanã. E lá, na volta, 2-0, se classificando na casa dos adversários. Também é muito bom, né? Vamos concordar, é com emoção, né? Do jeito que a torcida do Flamengo gosta, né? A outra vez voltou a se enfrentar no ano seguinte, em 92, Flamengo 1-0 Estudiantes também pela Supercopa Libertadores. Todos esses jogos foram pela Supercopa Libertadores, né? E aí o jogo de volta 0-0, teve mais um, né? Agora em 94, 0-0 e Estudiantes 2-0 contra o Flamengo. Foi a única vez que o Flamengo perdeu para o Estudiantes. Então aí é um total de 8 jogos, 3 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Estudiantes e 4 empates. Gols do Flamengo, 8, 6 do Estudiantes. Um retrospecto que mostra aí o Flamengo, né, que leva uma vantagem nesse duelo com mais vitórias e saldos positivos. E a expectativa de amanhã, sem dúvida nenhuma, é alta para esse reencontro, né, que é histórico. Nesse mata-mata da Libertadores valendo vaga na semifinal. Vamos falar de olho no adversário, né? O Estudiantes, eles têm 2 baixas, né? Os seus principais jogadores estão no departamento médico, né? O Estudiantes terá 2 ausências de peso nesse duelo de ida das quartas de final. Uma é o zagueiro Leandro González Pires, considerando aí um dos principais jogadores aí do time argentino, e a outra é o atacante Edun Centre. E não viajarão aqui para o Rio de Janeiro e estão fora, pelo menos, dessa partida de ida, né? O zagueiro, ele teve uma lesão de 3º grau no tendão da coxa direita. Já o atacante, ele teve uma lesão
muscular de grau 1 no bíceps. Então, eu acredito que desses, como o do atacante foi um pouco mais leve, ele deve estar no jogo de volta. Acredito eu, por ser lesão no bíceps distal. Agora já o zagueiro, seus principais jogadores, lesão de 3º grau no tendão, acredito que é praticamente inviável ele estar nesse jogo de volta, né, da Libertadores. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo tem 7 próximos jogos muito importantes aí, melhor dizendo, e são 7 jogos que vão praticamente definir essa reta final quase do Brasileiro, a começar pelo Vasco. O Flamengo enfrenta amanhã, quinta-feira, o Estudiantes, e no domingo já é um clássico. Um clássico, talvez o Vasco, ele vai pegar o Flamengo um pouco desarmado, porque apesar do Flamengo estar vivo nas 2 competições, eu acredito que o Felipe Luiz deve fazer aquela rodagem no elenco, porque na quinta-feira de novo tem o jogo de volta em La Plata. Depois o Flamengo já viaja de novo para São Paulo no outro domingo, né, no dia 28, para enfrentar o Corinthians. Então, acredito que é o momento mais fácil, vamos dizer assim, para o Vasco pegar o Flamengo, porque o Flamengo está numa sinuca de bico da Libertadores. Eu acredito que o Felipe Luiz vai colocar força total e digamos que vai descansar um pouco, acredito eu, né? Então, o Flamengo tem 7 jogos, 21 pontos para ser disputados aí. Eu vou falar os próximos 7 jogos do Mengão para vocês. Primeiro Vasco, dia 21, às 5h30, domingo, pela 24ª rodada. 25ª rodada, no dia 28, às 8h30, contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Depois pega o Cruzeiro aqui no Maracanã, no dia 2 de outubro, né, pela 26ª rodada. Depois viaja lá para o Nordeste, na Bahia, para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova. Depois volta para enfrentar o Botafogo, mais um jogo fora, então aí são 2 jogos fora. E depois o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras no dia 5/11, no Maracanã. Um jogo importantíssimo, mais um jogo que é disputa lá em cima. E depois, por fim, nesses últimos 7 jogos, na 30ª rodada, depois vão faltar 8 rodadas apenas, o Fortaleza no Castelão. Então, são 4 jogos fora desses 7. Eu já vou dar o meu palpite aqui. Desses 21 jogos que o Flamengo... desses 21 pontos que o Flamengo vai disputar, eu acredito que o Flamengo ganhe 5 jogos e 2 empates. Eu acho que o Flamengo não perde nenhum. E perder um desses 7 não pode acontecer de perder ou para o Palmeiras ou para o Cruzeiro, porque vai nos deixar numa situação complicadíssima. Mas eu sei que Felipe Luiz tem um plano. Você confia no Filipinho? Você gosta do trabalho do nosso mister? Coloca aí nos comentários, deixa sua avaliação de como é que você está achando, se o Felipe Luiz está bem. Eu acho que o Felipe Luiz está muito bem. Acho que o Felipe Luiz, no começo do ano, melhor dizendo, depois do Campeonato Carioca, que para mim é só uma pré-temporada, a gente não pode tirar conclusões do que vai ser o resto do ano. O Felipe Luiz, ele quis dar uma mexida ali, talvez no esquema tático diferente. O time não foi bem no começo do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu se achar e o Flamengo está jogando muita bola. Então eu confio no trabalho do Felipe Luiz, né? Falando sobre Felipe Luiz que recebeu uma proposta do Fenerbahçe da Turquia, preferiu não ir, recusou, disse em coletiva de imprensa que não é o momento, fica muito feliz que o trabalho dele está sendo reconhecido, mas não é o momento. O momento dele é focar no Flamengo, trazer taças, conquistar aqui, né? Tudo de bom pro Mengão. E segundo o jornal O Globo, por renovação de Felipe Luiz até 2026, o jornal O Globo trouxe aí informação do Diogo Dantas. O diretor de futebol José Boto se reuniu com o empresário Jorge Mendes de Felipe Luiz e o reencontro deixou o clube otimista.
porque apesar do Felipe Luiz preferir aguardar apenas o final da temporada para tomar essa decisão de renovar para 2026 ou não, o Felipe Luiz quer ficar no Flamengo, quer sim seguir no clube rubro-negro, onde ele tanto ama. Então aí Felipe Luiz quer renovar o contrato com o Flamengo, mas a notícia que eu tenho mais atual sobre isso é que o Felipe Luiz, tudo vai depender desse jogo entre Estudiantes. Passando, talvez eles retomem as conversas em outubro. Já o jornal O Globo diz que o Felipe Luiz vai voltar, sentar para conversar só no final do ano, depois que a temporada acabar. Vamos aguardar, vamos ver o que vai suceder. Eu acho que o Felipe Luiz ele conquista mais um título essa temporada, tá? E para mim tá mais inclinado a ser o brasileiro. É claro que eu quero que o Flamengo ganhe a Libertadores, mas eu acho que é uma competição muito mais difícil. A gente tem que entender, gente, que o Felipe Luiz ele é muito novo como técnico, então ele vai errar, vai acontecer deslizes, pode ser que a gente seja eliminado ou nas quartas ou nas semis, né? Mas eu acho que o time do Flamengo está muito mais inclinado a ganhar esse campeonato brasileiro. O trabalho do Felipe Luiz no campeonato brasileiro é espetacular. Assim também como na Libertadores. Mais na parte do mata-mata, né? Porque na fase de grupos não foi boa. Mas essa pelo menos a visão que eu tenho. E essas notícias que eu vim trazer para vocês. Falando ainda de campeonato brasileiro, um comparativo lá em cima da tabela, né? Das próximas rodadas de um rival recente nosso, Palmeiras. O Flamengo ele tem 16 jogos para jogar e até o final do Campeonato Brasileiro, né? Ambos têm mais de 15, o Flamengo tem 16, o Palmeiras tem 17. 17 jogos. O Palmeiras tem praticamente 2 jogos atrasados. E por que cada um tem jogo atrasado? Por conta do Mundial. As equipes viajaram e como o Palmeiras ficou mais uma semana praticamente, avançou às quartas, né? Infelizmente. Então, digamos que comeu mais uma semana e retardou a rodada do Campeonato Brasileiro. Então, aí o Flamengo tem 16 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras tem 17. São 2 caminhos árduos, eu diria assim, para ambas as equipes. O que eu falo, é foco total e fazer um bom campeonato, não perder pontos bobos. Quando eu falo pontos bobos, é chegar aqui no Maracanã, enfrentar um Ceará, não pode perder e não pode empatar. É pegar um Grêmio com um jogo tão fácil, a gente empatou, infelizmente, naquela ocasião não foi pênalti, tá, do Ayrton Lucas, acho que era um movimento até de um braço normal. Infelizmente perdemos pontos importantes que, se ocasionar de lá na frente a gente precisar de 1 ou 2 pontos, esse ponto contra o Grêmio foi importante ter perdido, né, de não ter buscado a vitória. Então, eu vou trazer uma última situação aqui para vocês. Foco total, né? O Flamengo realizou hoje o último treino nesta tarde desta quarta-feira para enfrentar o Estudiantes. Então o Flamengo aí até divulgou uma nota do Eric Pulgar, né? Conforme informado anteriormente, o Eric Pulgar realiza ainda a fisioterapia no campo. Alexandro e Jorginho estão na fase de transição, né? Aquela de sair da academia para ir trabalho com bola, com exercício de condicionamento físico e acompanhado de um fisioterapeuta. E o restante do elenco participou normalmente da atividade comandada pelo técnico Felipe Luiz nesta tarde dessa quarta-feira, dia 17. Então, pessoal, essas foram as informações que eu trouxe aqui para vocês. Praticamente um pré-jogo, mais ou menos, do que está andando nos bastidores, né? Amanhã tem jogo importantíssimo. Vamos juntos, vamos apoiar até o final. Você que vai para o Maracanã, amanhã não pare de cantar um segundo. E você que está aí de casa, você que é torcedor off-Rio, liga sua televisão, confraterniza com a sua família. Vai beber alguma coisa,
comer alguma coisa, apoie até o final, é muito importante você até dentro de casa. O Flamengo precisa dessas energias positivas para amanhã. É o jogo mais importante da nossa temporada, porque a gente sabe que, entre torcedor, a gente prefere, né, a Libertadores. É claro que se a gente ganhar um brasileiro, isso não é muito importante pra gente. É uma bolada também que entra aí, mas a gente quer ser o primeiro campeão da América, né? Primeiro tetracampeão do Brasil, aliás. E quem sabe enfrentar o Palmeiras em cima até de Andrés Pereira. Já imaginou? Particularmente é o meu sonho. Então, se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, não esquece. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixou o like, faz tudo isso aí para não perder nenhum tipo de notícia. E vem pro Família da Nação. Segue nossas redes sociais, @Família da Nação. Você também que ficou interessado no meu trabalho, sou repórter não só do Família da Nação, mas também do Paparazzo Rubro-Negro. É isso mesmo, essa parceria também tem aí, Família da Nação e Paparazzo Rubro-Negro. Segue lá no canal, @Davi.Azevedo com Z, _04. Segue lá, também tô sempre em cima do lance, notícias exclusivas, Paparazzo, Família. Segue lá, vai dar maior moral pra mim, pro Fábio, pro Enzo, Leozinho também, a equipe Família, tá tudo aí. Amanhã estaremos no Maracanã, equipe Família, trazendo tudo pra vocês, coletiva Zona Mista e saudações rubro-negras.